Se paz, amados de Deus, você está no meio do nosso Ponto Teológico, estamos aí para mais um vídeo, né, estamos aí com mais uma obra aí da coleção, né, nós já temos já Jesus Cristo, né, nas fontes patrísticas, já temos review aqui da outra obra, Deus nas fontes patrísticas, agora é a Eucaristia, né, ou para muitos a ceia do Senhor, nas fontes patrísticas. O autor, você sabe, edição preparada por Guilherme Pons, da Paulus, uma obra com 135 páginas. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai ver alguns detalhes interessantíssimos dessa obra. E para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Se ainda você não faz parte aqui da família Point, você assiste meus vídeos, mas não se inscreveu, ative o sininho aí, se inscreve aí, meu querido, 2 segundos para você se inscrever, para você fazer parte da família Point, 1, 2, pronto. Agora já faz parte, deixa o seu like, faça seu comentário. Peço a você que compartilhe esse vídeo aí nos seus grupinhos do WhatsApp, envia para um amigo que você gosta, né, que sabe que ele gosta do tema, tá certo? E eu vou deixar o link também dessa obra fixada aqui nos comentários, caso você queira adquirir. Perdão, caso você queira estar adquirindo essa obra, adquirir através do nosso link da Amazon, e aí você vai estar ajudando a retroalimentar o canal. E se você deseja fazer parte também do nosso grupo do WhatsApp, onde nós colocamos ali os lançamentos, o lançamento de todas as editoras, sites, livrarias, enfim, você fica sabendo das novidades, promoções do dia, de qualquer site, qualquer editora. Você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, basta você se tornar nosso apoiador. Link da apoio está fixado aqui nos comentários, a partir de R$20. Fazendo isso, nós colocamos aqui você no grupo do WhatsApp. Quando a gente bater a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, nosso intuito é sortearmos livros de teologia mensalmente, né, para os apoiadores. Ainda que a gente não tenha batido a meta financeira, estamos quase chegando lá, só esse ano a gente já sorteou, fizemos 2 sorteios, e eu vou fazer mais um sorteio agora em dezembro, né, sentindo no coração de fazer, tá certo? Então, o grupo não é para discussões nem debates teológicos, mas tão somente para divulgação das obras teológicas. E veja o que diz aqui, ó. Temas patrísticos, ó. É particularmente importante conhecer os ensinamentos dos padres da igreja sobre a Eucaristia, fonte e ponto culminante de toda a vida cristã, pois eles são testemunhas muito qualificadas da doutrina sobre o mistério eucarístico. Neste volume, apresentamos 112 textos dos padres sobre os sinais do pão e do vinho e a presença real de Cristo neles. Né? Os frutos da comunhão, a relação da Eucaristia com o Espírito Santo, com Maria, com Martírio. Então, para você que é evangélico protestante como eu, você sabe que o posicionamento da Igreja Católica acerca da Eucaristia é um posicionamento totalmente distinto, né? Eles creem na doutrina da transubstanciação. No momento da missa, né, os elementos se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Nós, a maioria dos evangélicos, não entende assim. Nós respeitamos aí, né, vocês católicos, mas nós não concordamos. Ainda que os pais da igreja digam, também nós não concordamos. O que nós concordamos é com a Bíblia. Lembra do Sola Escritura? Pois bem. Então, vamos ver aqui o sumário. Então, eu mostro para vocês esse review aqui. Quem foi Guilherme Pons? Nasceu em Menorca, na Espanha, em 1931. Foi ordenado sacerdote em 54, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Doutorou-se em História da Igreja, foi professor no seminário de Menorca e Albancay, no Peru. Tem vários livros e numerosos artigos publicados, particularmente sobre Mariologia e Patrística. Então, aí você talvez me pergunte, se é evangélico, por que o senhor mostra essas obras? Porque o teólogo precisa estudar patrística, precisa estudar também os outros pontos de que nós divergimos, entendeu? Muito bem. Introdução. Número 1, capítulo 1, sinais do pão e do vinho. A instituição, capítulo 2, instituição da Eucaristia. Capítulo 3, fazer isto em memória de mim. 4, a Eucaristia, sacrifício de Cristo. 5, o Espírito Santo e a Eucaristia. 6, a presença real de Cristo na Eucaristia. 7, tomai todos e comei. 8, os frutos da comunhão. 9, a Eucaristia, penhor da glória futura. 10, a Eucaristia e martírio. 11, os anjos e a Eucaristia. 12, a Eucaristia e a mãe do Senhor. Biografia, índice de autores, índice temático, bíblico, ok. Já vai direto aqui ao ponto. Só para mostrar um texto para você. Estou na página 63.
Capítulo 6, a presença real de Cristo na Eucaristia. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Jesus Cristo cumpre fielmente a promessa feita a seus discípulos, isto é, a toda a igreja, e que deve continuar através de todos os séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Essa presença de Cristo se realiza de múltiplas maneiras em sua igreja. Ele está presente através de sua palavra, está com aqueles que se reúnem em seu nome, por poucos que sejam, está nas pessoas dos pobres, dos enfermos, dos desprezados, dos oprimidos, daqueles que precisam de compreensão, e ele ajuda também aqueles que não se reconhecem como tais. Mas há uma presença muito peculiar, a presença eucarística, da qual sabemos e às vezes podemos verificar que está intencionalmente destinada a tornar mais calorosas e evidentes as outras formas de presença do Senhor ressuscitado no meio deste mundo que ele veio salvar. De um modo misterioso e sublime, cheio de beleza e suavidade, Jesus está presente no sacramento eucarístico. Esta presença, diz São Paulo VI, chama-se real, não por exclusão, como se as outras não fossem reais, mas por autonomásia, isto é, por excelência, porque é substancial, quer dizer, por ela está presente, de fato, Cristo completo, Deus homem. Erro seria, portanto, explicar esta maneira da presença imaginando uma natureza pneumática, como ele chama o corpo de Cristo. Natureza esta que estaria presente em toda parte, ou reduzindo a presença a puro simbolismo, né? Nós entendemos que é a palavra de Deus, né? Sim, que Cristo está presente através da sua palavra, ok? Mas muito mais pela presença, pela habitação do seu Santo Espírito nos crentes, não é verdade? Eis que vos envio o Consolador, disse Jesus. Essa fé na presença real de Cristo na Eucaristia foi claramente mantida pela Igreja desde o início, como foi reconhecido e proclamado pelo Concílio de Trento ao declarar que, abre aspas, pela consagração do pão e do vinho, realiza-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor e toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A Igreja Católica correta e apropriadamente chamou essa mudança de transubstanciação. Tá vendo? Essa doutrina que nós não concordamos, né? Nós evangélicos protestantes entendemos que quando Jesus diz isto é meu corpo, né, ele está falando de maneira metafórica. Assim como ele diz eu sou a porta, né? Ninguém se prostra diante da porta para adorar a porta, achando que é Jesus, né? Então, quando ele diz isto é meu corpo, né? Este é meu sangue, entendemos que está falando metaforicamente. Muito bem. O mesmo concílio ensinou sobre essa presença maravilhosa, que deve ser aceita por motivos de fé, que Cristo está completamente presente em cada uma das espécies e completamente em cada uma das suas partes, de modo que a fração do pão não divide Cristo. Dessa fé, na presença real de Cristo na Eucaristia, deriva justamente a adoração fervorosa e o sabor espiritual de incomparável suavidade e doçura que esse mérito tem suscitado na Igreja. Nos capítulos anteriores apresentamos belos textos dos Santos Padres relacionados a essa presença eucarística do Cristo sacramentado, mas ainda encontramos muitos outros, dentre os quais eis aqui alguns que escolhemos. Inácio de Antioquia confirma que a fé na presença real de Cristo na Eucaristia é uma nota que caracteriza aqueles que professam a fé católica e os distingue daqueles que aderem à heresia do docetismo, que nega a encarnação do Filho de Deus. Ele vai citar aqui Inácio. Ó. Eles se afastam da Eucaristia e da adoração, porque não professam que a Eucaristia é a carne do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados e que, na sua bondade, o Pai ressuscitou. Desse modo, aqueles que recusam o dom de Deus morrem nas suas disputas. Ser melhor para eles praticarem o amor, a fim de ressuscitarem também. Inácio de Antioquia, aos Esmini-Hortas, capítulo 7, verso 1. Parte Paulus, 2002, ok. A fé na presença de Cristo na Eucaristia exige a crença na divindade do Verbo encarnado. Aí está citando a Ireneu de Leão, né, contra as heresias. Ó. Como poderão ter certeza de que o pão sobre o qual foram dadas graças, o pão da Eucaristia, é o corpo do Senhor e a taça de vinho, o seu sangue, se não o reconhecem como filho do Criador do mundo? Isto é, o seu verbo pelo qual o lenho frutifica. Brotam as fontes e a terra dá primeiramente a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de trigo. Em 2 fragmentos transmitidos por Ezequiel de Jerusalém, Santo Atanásio dá a conhecer aos recém-batizados em que momento da celebração eucarística ocorre a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue do Senhor. Ó, tu verás os levitas levando os pães e o cálice com vinho, colocando sobre a mesa. E enquanto as orações e invocações não terminarem, não serão outra coisa senão pão e cálice.
Mas certamente, depois que tiverem terminado as grandes e admiráveis orações, então o pão será o corpo e o cálice e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, cheguemos à realização dos mistérios. Este pão e este cálice, antes das orações e das invocações, não tem uma natureza além da sua própria. Não obstante, quando as grandes orações, as santas invocações tiverem sido proferidas, o verbo terá descido ao pão e ao cálice, tornando o seu corpo. Atanásio cria também, assim como crê a Igreja Católica. Atanásio viveu o século IV, né? Discordamos dele, mas com respeito. Só lembrando você, deixa o link aqui fixado nos comentários, da Amazon, para você poder adquirir através do nosso link da Amazon, né? Você ajuda o canal, tá bom? Os milagres de Jesus Cristo nos evangelhos nos estimulam a acreditar em suas palavras e, consequentemente, a crer no ministério eucarístico. Ciro de Jerusalém faz uma citação aqui de catequese. Certa vez, em Caná da Galileia, ele transformou água em vinho, que lembra sangue. E o consideraremos pouco digno de fé quando transformou vinho em sangue. Convidado para núpcias corporais, realizou esse estupendo milagre. E não o confessaremos com muito mais razão ao dar aos filhos do esposo o gozo do seu corpo e sangue? Só lembrando você também, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde fazemos divulgações, né, dos lançamentos, das promoções do dia, basta você se tornar nosso apoiador. O link do apoio está fixado aqui nos comentários. A partir de R$20 você vai ajudar a gente, né? Ajudar o nosso canal. Ele faz citação de Gregório Nazianzenso. Você pode parar o vídeo para você ver. São João Crisóstomo exorta os fiéis a aceitarem o mistério eucarístico como uma fé firme que provém da confiança absoluta que as palavras do Senhor merecem. Está fazendo uma citação aqui de homilia sobre o Evangelho de São Mateus. Vamos ver o que o Boca de Ouro diz. E cremos-nos diante de Deus e não o contradigamos, mesmo quando o que ele diz pode parecer contrário à nossa razão e inteligência. Mas deixemos que a sua palavra prevaleça sobre a nossa razão e inteligência. Observemos essa mesma conduta em relação ao mistério eucarístico, não considerando apenas o que cabe aos sentidos, mas prestando atenção às suas palavras, porque a sua palavra não pode enganar. Então, cara, é muito interessante, né, você saber o que os pais da igreja pensam a respeito sobre a Eucaristia, né? Já fizemos aqui o review sobre Jesus nas fontes patrísticas, que os pais falavam sobre Jesus. Já fizemos review da outra obra, Deus nas fontes patrísticas, só você procurar aqui, você vai achar. Então, ainda que não concordemos com muito do que os pais disseram, é interessante saber o que eles ensinaram, tá certo? E é isso aí. Diz para mim se está no seu radar. Se tiver no seu radar, não esqueça, adquira aqui através do nosso link. Fui, Deus abençoe e até a próxima.